Olá, galera, sejam todos bem-vindos ao canal Rede de Saberes. Eu sou a professora Jucinete dos Santos, sou professora do Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida, que fica situado na comunidade Vila Aparecida. E estou aqui para dar um conteúdo de vocês sobre operações com frações, que é um assunto do 7º ano. Então vamos lá, para iniciar operações sobre frações, vamos primeiro entender o que é fração. Então, fração é nada mais do que uma parte ou porção de um todo, ou seja, tudo isso aqui é fração. Na matemática, representamos a fração como uma razão de dois números inteiros que fica separado por uma barra, como mostrando no exemplo a seguir. Então, tudo isso é fração. A fração é dada em forma de razão, onde é separada por uma barra. A parte de cima chamamos numerador e a parte de baixo chama denominador. Como podemos ver nas figuras, chamamos o número de cima de numerador, que é a parte de todo, e a parte de baixo chamamos de denominador, que é o todo da fração. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Aí nós temos aqui um pequeno exemplo. Pela manhã, Paulo tomou água correspondente a 1/5 de medida de capacidade de uma jarra. No período da tarde, tomou o correspondente a 2/5 dessa medida de capacidade. Que fração da medida de capacidade da jarra ele tomou ao todo? Então, aqui nós temos uma operação com frações, com denominadores iguais, e é uma adição. Como resolver a adição de fração com denominadores iguais? Aí aqui a gente vai demonstrar esse exemplo no quadro. Então, ele tomou 1/5, que representa 1/5, 1/5, mais 2/5. Então, esse é o problema, é a adição de fração. Como resolver essa adição? Para a gente resolver a adição de frações com denominadores iguais, o que a gente faz? A gente primeiro repete o denominadores, que é o 5, permanece, e faz a adição do numerador, que 1 mais 2 dá 3. Então, está aqui resolvido a adição de fração. Se desse para a gente dividir, a gente permanecia dividindo. Se der para simplificar, também simplifica, não tem problema. Como aqui não deu, a gente terminou aqui, que é 3/5. Aqui nós temos outro exemplo com denominadores diferentes. O que fazer para resolver com denominadores diferentes a adição? Lembrando que a mesma forma de resolver a adição, a gente resolve a subtração, do mesmo jeitinho. Aí, com denominadores iguais, você repete o denominadores. Com denominadores diferentes, você vai tirar o MMC. O que é MMC? É mínimo múltiplo comum, o menor número múltiplo comum entre os dois números. No caso aqui, entre o 3 e o 4, o menor número comum é o 12. Então, a gente coloca o 12. Aí, vamos dividir. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 7 dá 28. Aí, 28, repete o mais. Agora, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. A gente repete o 12 novamente e resolve a adição. 28 mais 9 dá 37. Então, chegamos no resultado final. Como não dá para dividir, permanece aí. Se desse para dividir, a gente dividia também. Agora, multiplicação de frações. A gente tem um exemplo aqui. Anastácio tem um terreno e quer usar 1/5 desse terreno para plantar flores. E quer que 2/3 da parte com flores tenha as rosas. Qual parte do terreno deverá ser plantado com rosas? Então, nós temos aqui um exemplo de multiplicações. Então, vamos pegar os enunciados que a questão nos dá. A questão nos dá, Anastácio tem 1/3 e quer usar 1/5 desse terreno para plantar flores. E quer que 2/3, então vai ser vezes 2/3 da parte com flores tenha rosa. Então, aqui nós temos uma multiplicação de frações. Como resolver essa multiplicação de frações? Para resolver multiplicações de frações, o que a gente faz é uma multiplicação normal. Você multiplica numerador com numerador e denominador com denominadores. Então, 1 vezes 2 é 2. 5 vezes 3
é 15. Então, resolvido multiplicações com frações. Agora nós temos divisões com frações. Como fazer para resolver divisões com frações? Então, nós temos divisões de frações, frações por frações, e temos divisões de frações, de número natural por frações. Como resolver esse? Fração por frações. Primeiro, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Era 2/5, agora vai ficar 5 sobre 2. E faz a multiplicação normal, como se fosse multiplicações. Então, 3 vezes 5, 15. 8 vezes 2, 16. Essa é a divisão de fração por frações. Agora, divisões de números naturais por frações. É a mesma coisa, você repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Nós temos lá 4 dividido por 3/5. Então, vai ficar 4 vezes 5 sobre 3. 4 vezes 5, 20. Aqui é como se tivesse 1. Ele não aparece, mas é como se tivesse 1 para você fazer a multiplicação. Ia ficar 1 vezes 3, que dá 3. Quando encontra também divisões de frações por números naturais, ou seja, o inverso dali, você multiplica a fração. Vamos pegar o mesmo exemplo lá. 3 sobre 5 vezes 4. Então, aqui a gente tem um número de fração, divisão de fração por número natural. O que a gente vai fazer? Vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? Aqui é como se tivesse 1 embaixo aqui, ó, porque a gente não vê. Com o inverso, então, vai ficar 1/4. E aqui a gente faz a multiplicação. 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 4, 20. Então, galera, aqui eu estou deixando um desafio para vocês. Mara separou 3/4 de uma quantia e comprou 2 cadernos iguais. O preço de cada caderno corresponde a qual fração da quantia total. Então, esse desafio aí é bem fácil para vocês resolver. Se gostarem da aula, dê lá um clique. Compartilhe, não esqueça de compartilhar para todos os amigos de vocês, se inscrevam no canal e tchau, até a próxima.